Muito boa noite, Damiani. Boa noite, Carlos, né? Prazer estar falando contigo e é sempre gratificante. Nesse período nós estamos falando sobre futebol de base. Conta um pouco pro pessoal quem é o Damiani. O Damiani já tem um bom caminho nessa estrada chamada futebol aí, né, Damiani? Bem, eu tenho, né? Eu sou oriundo do atletismo, eu fui atleta de atletismo no Brasil, né? Fui vice-campeão mundial estudantil, campeão sul-americano juvenil, participei de seleção brasileira, mas sempre gostei de futebol como qualquer outro brasileiro, né? E quando eu fiz educação física, depois o meu próprio mestrado foi voltado muito na área do futebol. Eu comecei a trabalhar na preparação física, primeiro do futsal, depois eu fui para o futebol de campo aqui em Santa Catarina. Trabalhei na época no Figueirense, no Avaí, no Joinville, no Atlético Tubarão, no Ercílio Luz de Tubarão. Eu trabalhei nesses clubes já na parte profissional. Em 94 eu fiz uma mudança aí da questão de futebol e fui trabalhar na Fundação Catarinense de Esportes, que é um órgão máximo aqui do esporte de Santa Catarina, onde eu fui ser diretor de esportes da Fundação. Né? Como profissional da educação física, eu sempre entendia que nós dificilmente ocupávamos um cargo de alto escalão, e sempre nós éramos o operário, e não daqui a pouco que nós mandávamos. E naquele período eu recebi um convite e eu achei interessante, e aí eu mudei para a fundação, onde aí eu comecei a gostar um pouco mais dessa parte administrativa, né? E em 2003, a convite de um amigo meu, em 2004, eu voltei para o Figueirense para ajudá-lo na categoria de base, na formação. O Figueirense estava remontando as categorias de base em 2004. E aí eu fui ajudá-lo, comecei como supervisor, fui fazendo as funções dentro do clube, e aí entrei, né? Fiquei de 2004 a 2010 no Figueirense, sendo que o último ano eu trabalhei no profissional. O time que subiu em 2010 foi montado no período que eu estava lá. Depois eu fui para o Atlético Paranaense, né? Do Atlético Paranaense eu fui para o Palmeiras, né? Primeiro eu fui fazer o diagnóstico do Palmeiras, fiz o trabalho de um mês lá de diagnóstico, depois eu recebi o convite do Paulo Nobre, o presidente, que estava assumindo o Palmeiras para trabalhar no Palmeiras. Fiquei 2 anos, saí do Palmeiras, fui para a CBF, né? Fiquei até 2017. Em 2018 eu fui para o futebol profissional no Vitória. Fiquei 6 meses no Vitória, fiquei 4 meses no Vitória, 4 a 5 meses, e vivi um pouco o lado profissional diferente do que eu já tinha vivido, né? E em final de 2018 eu fui para o CRB, também no profissional, e em fevereiro de 2019 eu recebi o convite do Internacional, né, para retomar pra trabalhar na categoria de base. É uma coisa que eu sempre gostei, né, uma coisa que está no sangue. Aceitei no convite, assim que foi feito o convite, aceitei, e estou 2 anos já entrando no 2º ano no Internacional. Bom, essa carreira extensa de muito trabalho, né, professor? E na semana passada nós tivemos aqui com o Micali, e aí ele nos contou que aquela equipe lá do Figueirense, campeã da Copa São Paulo, é uma equipe formada por sua coordenação, né? Vamos dizer assim, né, professor? Sim, em 2008 nós fomos campeões da Copa São Paulo, né? O Micali era o treinador e eu o coordenador das categorias de base. Primeiro título de Santa Catarina na Copa São Paulo. Alguns clubes ainda não conseguiram, né? O próprio Palmeiras, que eu trabalhei, nós não conseguimos, chegamos só na semifinal em 2015, mas foi gratificante porque um clube do porte do Figueirense conquistar um título, né, principalmente da Taça São Paulo, que é, para a categoria de base, a competição mais importante, pela questão de visibilidade, pela questão de algum jogador num período que ela acontece, né? E vamos dizer, foi uma surpresa, porque quase que ninguém esperava. Então foi um pouco parecido com essa questão do Internacional esse ano, o Figueirense. E a semifinal nós enfrentamos o São Paulo, lá em 2008, e nesse ano o Corinthians. É onde as pessoas viram, esse time pode chegar, né? E aí nós jogamos a final contra o Rio Branco em 2008, que eliminou o Internacional na semifinal, né? E esse ano, né, enfrentando o Grêmio,
o arquirrival, né? Um clássico inédito para a Copa São Paulo também, que foi muito interessante. São muito poucos os que são bicampeões da Taça São Paulo. Carlos, eu sempre falo o seguinte, né? Eu acho que o grupo de trabalho que você tem te ajuda muito para que você chegue em algo lá na frente, né? E acreditar no que está sendo feito. Né? Em 2008 foi a mesma situação, nós tínhamos um grupo enxuto, né? O Figueirense é um clube menor, médio no Brasil, né? Mas para muitos ainda é um clube não tão grandioso, mas o grupo de trabalho foi fundamental. Mesma coisa esse ano com o Internacional, né? O grupo que foi montado, como nós trabalhamos ali dentro, participando do Brasileiro Sub-20, com uma categoria com Sub-18, sofremos na Copa São Paulo, sofremos no Brasileiro Sub-20, mas tivemos uma conquista interessante na Taça São Paulo. Então, eu acho que o planejamento feito, tendo o teu grupo, um grupo que pega junto, um grupo de profissionais de alta qualidade, faz com que as coisas fluam melhor. Qual que é a importância do futebol de base? Sei que você já disse um pouco sobre os seus trabalhos, tudo, mas a importância do futebol de base na sua vida? Carlos, ela é meus 16, 17 anos de futebol, né? Vamos colocar aí de base. Eu tenho 17 anos, quer dizer, colocando um pouco antes, vamos colocar aí 23 anos de futebol, são 17 na base, 17 para 18, né? Então, aí tu já mostra a importância. E como eu falei, eu estava no profissional do CRB, nós montamos aquele time para jogar, foi montado o time para o estadual, depois visando o brasileiro da Série B. E a partir do momento que eu recebi o convite do Internacional, através do Roberto Melo, do Rodrigo Caetano, que eu vim, e eu entendi qual era o projeto do clube, eu não pensei duas vezes, né? Porque eu me sinto bem nesse trabalho, né? Claro que você tem muitas dificuldades, você enfrenta sempre uma incerteza, porque você lida com atletas de diferentes cidades, diferentes estados, maturações diferentes, jogadores às vezes vindo de clubes menores, se adaptando numa cidade maior, se adaptando ao trabalho, né? Então você tem esse enigma do futebol de base, eu acho que mexe com quem gosta, e principalmente no meu caso, né? De você ter esse desafio, daqui a pouco de ver alguns atletas lá na frente e dizer assim, meu Deus, esse menino trabalhou comigo e hoje está lá, né? Jogando fora do país, jogando na seleção brasileira principal. Acho que isso faz com que a gente tenha esse gosto de trabalhar na base. Gratificante, né, professor? Sim, muito. Gratificante. Muito. Mas não só os atletas, porque tem muita gente que trabalhou com você que começou ali. Um deles, Klaus, Tomás, próprio Guilherme, Carlos Amadeu, Pedro do São Paulo, Micali, Arthur, ou seja, é uma geração que também te acompanhou no início ali e que hoje segue um caminho, né, professor? Outra coisa que eu sempre falo, né? Eu não sei se eu sou um tão bom profissional, mas uma coisa que eu sei, eu consigo bem escolher os profissionais para trabalharem comigo. Então, acho que isso faz com que você tenha. Aí você não, né, deu o nome Klaus hoje, que é o gestor do profissional do Grêmio, começou comigo trabalhando como estagiário. Né? Pedro, nós trouxemos o Criciúma como treinador de goleiro para trabalhar no Figueirense e hoje é o gestor da base de São Paulo. Né? Micali, nós trouxemos do Londrina para ser treinador do Figueirense na Sub-20, depois trabalhando na seleção. Guilherme Deladeia, conheci o Guilherme, mas nunca tinha trabalhado diretamente, mas acompanhando o trabalho dele. E na seleção brasileira, quando nós fomos montar a treinador para Sub-15, estava entre ele, né? Ele era o nome cotado, e o Zé Ricardo, até por a questão dele querer ficar no Flamengo e depois foi campeão da Copa São Paulo e depois subiu o profissional, né? E o Guilherme, então, os dois nomes. Então o Guilherme veio e fez um trabalho excelente, está aí campeão do mundo Sub-17. Carlos Amadeu só conhecia de jogar contra, né? Mas o trabalho do Amadeu, do que eu entendo de formação, pessoas, né? William, observador, Paulinho, Paulo Xavier. William, Paulo Xavier, são pessoas que eu nunca tinha trabalhado diretamente. Pedro, que hoje é o supervisor do Cruzeiro, né? O Raul, que trabalhou comigo no Palmeiras, que eu também não trabalhava, que hoje trabalha comigo no Internacional. Aí são o Fábio, treinador do Internacional hoje, que eu nunca tinha trabalhado, só conhecia o trabalho.
Então, acho que isso faz com que eu tenha, né, às vezes não, mas olhar se essa pessoa, o trabalho dele, gosto. Eu busco as informações também, onde ele trabalhou, para eu entender quem é o profissional que eu vou conversar, para que a gente possa desenvolver um trabalho grandioso, né? Que tenha resultado, em formar jogadores, em conquistar, né? Mas primeiro em formar jogadores. Gestor de pessoas, eu acho que essa deve ser uma das grandes qualidades que um profissional deva ter, né, professor? Sim, sim, Carlos. Não é fácil, né? Porque você lida com vários egos, vários conceitos, né? Base, o ganhar e formar, como é que você vai trabalhar isso, como é que a direção vê o ganhar e formar, né? Eu tive o prazer, até agora, graças a Deus, nos clubes que eu trabalhei, muito o formar primeiro do ganhar, né? Então isso acho que ajudou, também tem me ajudado, né? E quando você consegue ter esse equilíbrio dos dois, é fundamental, né? Então faz com que a gente também tenha que ter esse equilíbrio, porque às vezes você trabalha com um treinador que ele quer ganhar, ele não quer formar, e às vezes tem que mostrar para ele que o ganhar faz parte do processo de formação, né? E você tem que dar chance aos atletas, olhar os atletas, investir nos atletas e olhar que aquele atleta ali pode dar um retorno, não para ele naquele momento, mas para o clube lá na frente. Eu acho que isso é fundamental também. Obviamente, se você puder formar ganhando, melhor ainda, né? Que você está formando uma equipe, né? Uma equipe vencedora. Mas, primeiro ponto, realmente, formação. Formar o indivíduo e formar o cidadão, né, professor? Isso. Porque, como você lida com atletas de 14 anos, 15, que não sabem, nós não sabemos se daqui a 3, 4 anos, 5 anos vai virar jogador de futebol, né? Qual nível ele vai chegar, né? Tem vários fatores aí nesse o funil é muito apertado, né, tempo, isso, né? Então você não sabe, às vezes é um menino da sub-20, né? Que às vezes você olha e daqui a pouco ele tá lá embaixo, você assim, não, mas você lá internamente, só esse menino tem potencial para crescer. Mas o externo olha assim, esse atleta não vai chegar. Então você tem que ter esse discernimento junto com a comissão técnica, junto com os teus coordenadores, administrativo, técnico, de captação, né? Olhar assim, esses jogadores aqui, vamos investir, que esses podem dar um retorno técnico, financeiro para o clube. Então não é uma pessoa, são várias pessoas que juntas tomam uma decisão para que possa ter esse retorno lá na frente. Dentro dessas pessoas que mandaram o recado, uma delas pediu para perguntar, e foi até a mesma pergunta que ele fez na semana passada. Ele perguntou se você conhece alguém que goste muito de pizza com sorvete. Conheço. É diferente gostar de pizza. Pelo menos aqui na região é diferente comer pizza com sorvete. Eu trabalhei com um treinador aí mineiro que ele gosta muito de pizza com sorvete. Foi aprender aqui em Santa Catarina. Sabe por quê? Nós íamos muito nossos jogos para Joinville, Brusque, para a região mais para o norte. Na volta nós parávamos em Itapema, numa pizzaria, para jantar. Então, e eles adoravam aquilo ali, né? Porque era um rodízio de pizza e vinha pizza tudo era jeito mesmo, né? Então, tem alguém que... O professor Micali era apaixonado por uma pizza de sorvete o Klaus também, quer dizer, era coisa de mineiro, né? Klaus, o Micali, né? Tinha um estagiário aí. O Klaus, o tamanho dele, não diz o que ele come. Olha... Ele esconde o que ele come, cara. Né? Ele fez a primeira viagem como coordenador, e ele foi com uma categoria, e ele voltou e ele foi nessa pizzaria, ele não queria mais, ele só queria nessa pizzaria. Ele nos contou que teve uma noite que ele comeu pelo menos uns 20 pedaços de pizza com sorvete. Tamanho dele, eu falo para vocês, um dia que alguém convidar o Klaus para almoçar ou jantar em casa, dobra. Porque, pelo tamanho, ele come pouco. Não. Come bastante. Pega muito bem. Pega muito bem. Legal. Então, o Micali mandou uma pergunta, e aí é uma curiosidade. Ele pergunta, ele sabe a resposta, nós que não sabemos. Qual que é o primeiro lugar que você visita quando você viaja? Supermercado. Por quê?
É o meu passatempo, Carlos. Eu estou estressado, eu vou para um supermercado, ele tira as energias negativas. Minha esposa adora, né? Porque aqui em casa eu que faço as compras quando eu estou aqui, eu que faço, ela não precisa ir ao supermercado. Mas é uma coisa minha, eu adoro, né? E gosto muito de ir para a loja, para sair, para passear. Porque você fica muito em viagens, você fica muito centrado em jogo. E chega uma hora que tu precisa, né? Sair um pouco, né, Carlos? Dá uma aliviada. Né? Isso. E aí, supermercado, para mim, é uma coisa que eu gosto de olhar, ver, fazer uma coisa diferente. Então, por isso que ele fez essa pergunta. O Guilherme está dizendo aqui que na Colômbia ele lembra desse fato seu de ter ido para o supermercado passear. E aí, tu está em outro país, aí tu quer trazer o quê? Novidades do país, né? Que é o chocolate, o café, são várias outras coisas, mas isso eu não escondo. Eu estou estressado, eu entro no supermercado, parece que ele tira todas as energias negativas e me faz um bem. Te recompõe. Me recompõe. Carlos Amadeu, e aí entrando um pouco sobre isso, o Carlos Amadeu que está aqui dizendo, inclusive, sobre um belo vinho também, né? Comprar um belo vinho faz parte, né, professor? Faz parte. E aí ele manda uma pergunta para você contar um pouco do projeto desenvolvido por você e pelo Gilmar Rinaldi na CBF. Bem, final de 2014, em agosto, na verdade, assim, eu vou resumir. Em agosto, nós fizemos uma reunião no Rio, na CBF, o Gilmar e o Dunga participaram, né? Foram reuniões com todos os gestores de futebol de base, na época o Galo era o gestor, e nós fizemos algumas reivindicações para a CBF, né? E aí o Gilmar, ele captou aquilo ali e ele conversou. Ele chamou 5 gestores para conversar, para entender quais eram as nossas reivindicações, né? E começo de janeiro, eles tinham tomado uma decisão que provavelmente faria uma mudança na CBF para colocar alguém realmente da base na CBF, ligado à base para trabalhar. E aí, com essas 5, 6 pessoas, ele foi fazendo meio que uma eliminatória. Processo, né? De seleção, vamos dizer assim. Sim, foi buscando informações com quem trabalhou, foi buscando informações de jornalista, foi buscando informações com pessoas que trabalharam com ele, que ele conhecia, né? E assim, em fevereiro eu recebi o convite, né? E aí o que nós começamos a desenvolver dentro da CBF? Quando nós chegamos lá, a CBF, ela, infelizmente, é uma instituição que é o órgão máximo do futebol brasileiro, mas ela não tinha nada, né? Não tinha um banco de dados, não tinha observadores. Os profissionais eram prestadores de serviço, ninguém eram contratados. Então, eu apresentei para o Gilmar o seguinte: o mínimo para nós começarmos o desenvolvimento é ter uma estrutura muito parecida com o que os clubes têm. A CBF não pode ter uma estrutura abaixo de um clube, né? Então, assim, nós montamos primeiro o quê? Primeiro, trazer os treinadores, contratar os treinadores para cada uma das seleções. Para cada categoria. Para cada seleção. Né? Não ter vinculado a clube, porque eu acho um desconforto você convocar um treinador de um clube para ele servir a seleção. Às vezes ele pode até convocar um jogador top do clube, que alguém pode levantar uma... mas é claro, tudo que era do jogador do clube dele, enfim. Sem ter, já tem essas bobagens? Sim, é isso. E o segundo, criar um banco de dados e ter um coordenador de scouting e observadores pelo Brasil, né? Então, Paulinho veio ser o coordenador, daí nós contratamos o Rodrigo para fazer a região de São Paulo, o Sandro para fazer junto com São Paulo, o Tomás fazendo a região do Rio, o Lameira fazendo a região sul, né? Nesse primeiro momento. Depois, nós contratamos o William, na saída do Sandro, nós contratamos o William. Então, nós tínhamos uma ideia também de aumentar um pouco mais, para nós termos informações de todos os atletas do Brasil, de todas as competições, entendeu? Então, nós fomos criando um banco de dados, essas informações eram passadas pelos observadores, né? Os treinadores tinham acesso, tinham acesso às informações, né? E nisso nós íamos tirando algumas dúvidas de convocações, né?
Então, também, os treinadores também faziam a visita em loco, nos clubes, conversando com os treinadores, vendo os jogos, os observadores também. Então, assim, ó, e ter um banco de dados para que a CBF daqui a 5, 6, a nossa ideia era que daqui a 10 anos nós tivéssemos esses dados desses atletas, né? Então, assim, ó, começou, né? Nós começamos com Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, a seleção 00 foi meio que começou a ser o braço nosso de alimentação desse banco de dados, a 97, 98, 99, 00, 01 e 02. Para que nós tivéssemos isso. Então, e o Gilmar sempre deu esse apoio, né? Sempre nos apoiou para que esse processo aumentasse e tivesse um corpo maior. Aí depois nós conseguimos trazer um analista de desempenho para dentro do clube, dentro da CBF. Nós começamos a ter um pouco maior, a tentar daqui a pouco trazer outros profissionais. Só que daí, infelizmente, em 2017, né, nós saímos e aí o processo meio que ficou parado nisso aí. Bom, infelizmente, porque todo projeto requer tempo, planejamento e execução para que ele seja bem feito, né, professor? Carlos, eu sempre falo o seguinte, eu acho que as pessoas passam, Sim. Né? E eu acho que algumas coisas podem, para o bem do futebol brasileiro. Né? Eu acho que, tudo bem, o projeto não é o supra-sumo, mas vamos melhorar, o que já tem um início. Colhe opiniões dos outros, melhore para que eles continuem. Né, o que podemos melhorar? Pô, isso aqui em tal clube é feito de uma forma. Nós viajamos para a Europa, nós visitamos a Federação Alemã de Futebol, a portuguesa, a francesa, a alemã e a espanhola, né, para entender o que era que eles faziam, para a gente trazer para dentro da CBF algo semelhante, copiar o que é bom, eu não vejo como problema. Nenhum. Né? Entender por que a Alemanha estava fazendo isso e o que a Alemanha fez diferente da gente. Por que a Alemanha chegou nesse ponto? O que a Espanha faz, né, dentro do tamanho do país? O que nós podemos agregar dentro do país, do Brasil? Por que Portugal é tão rico na literatura? Né? O que nós podemos agregar de Portugal ao Brasil? Por que né, Portugal está anos-luz na questão dessa parte da cultura, dessa parte de escrever o futebol, né? O que nós podemos trazer para dentro do Brasil? Então, nós buscamos essas informações para que as coisas pudessem dar um ganho maior dentro da instituição, né? E ali não era para ego do Amadeu, do Micali, minha, do Paulinho, do Raul, do Pedro, era para a instituição. Era uma coisa para ficar para a instituição. E desenvolvido dentro do sistema, né, da CBF, que daí nós queríamos fazer um banco também com as federações, que as federações também tivessem esse acesso e os clubes tivessem acesso de alimentação desses atletas. Né? Então nós criamos o quê? Outra situação, informações, o atleta vinha para a seleção, na volta nós fazíamos um relatório para o clube. Né? Como é que foi a passagem dele naquele período na seleção? Por que isso? Porque às vezes o atleta vinha para a seleção, ele voltava, eu fui bem, treinei bem, mas às vezes o feedback real, né, de como que foi isso. Então o feedback nosso era fundamental para o clube, porque eu passei isso também. Né? O atleta ia para a seleção, quando voltava, eu não sabia como é que ele foi, se ele foi bem, se ele não foi, se ele atingiu os objetivos, né? O que ele está falando para mim é verdade ou não. Porque às vezes o jogador vem, fulano foi lá porque isso, joguei pouco por causa daquilo, não sei o quê. E às vezes a postura dele lá dentro não ajudou para que ele pudesse se desenvolver. Então isso ajudou bastante, era uma coisa dos clubes. E a outra, as convocações, sempre nós buscávamos informações com os clubes. Questão disciplinar, questão técnica, questão de documentação, porque às vezes você convoca um jogador e você está num processo de renovação ou primeiro contrato com ele. E você convoca o atleta para uma semana de treinamento, o atleta e o empresário já acha que ele está top da seleção. Né? Então, às vezes, tinha clubes assim, não convoca agora que eu estou tendo problema de contrato. Manda, menino tá mal no colégio, tá indisciplinado, se tu convocar vai criar um problema. Então, nós criamos também esse elo, essa ligação com os clubes, né? Porque eu entendo que CBF e clube, ela tem que estar junto, principalmente na base.
relacionamento, né, professor? O relacionamento ele tem que ser de via de mão dupla e que todos sejam beneficiados, né? Principalmente o atleta que é eu não gosto de chamar de produto, professor, porque senão fica parecendo que nós estamos tratando o atleta como um produto qualquer. Não é isso. Eu digo, mas ele não deixa de ser um principal elemento dessa roda que tem que girar. Claro, Carlos. E outra, né? Se ele tá bem no clube, ele tá bem na seleção, vai ser bom para todo mundo, né? Bom para a seleção brasileira lá na frente, ou numa competição, bom para o clube porque o atleta dele está em evidência, né? Pode servir o profissional, pode ser uma venda que vá dar um retorno financeiro para o clube bom. Então, se você estiver junto, melhor, né? Do que você daqui a pouco convocar um atleta que está com problema de disciplinar. Da pessoa, daí o cara, daí você vai. Você está contemplando um mau comportamento? Aquele outro que é todo educado lá, que é todo certinho, vai falar assim, não, pô, eu cumpro todas as ordens e eu não sou, então a partir de agora eu vou também, vou criar baderna no clube. Pessoal, eu convivo com alguns atletas, convivo com alguns profissionais e uma reclamação que a gente tem, obviamente a gente está aqui preservando nomes, a gente não quer citar nomes, mas de que um atleta, quando volta da seleção, em alguns momentos ele se acha um pouco a mais. E eu entendo porque a brasileira é sim um motivo de comemoração. Mas como você mantém esse menino num nível de concentração e de pés no chão de que nada ainda foi conquistado? Bem, aí assim, ó, eu vou falar por clube e vou falar na época de seleção. Sim. Tá? O clube, eu sempre procuro conversar com o atleta e falar assim, ó, você está indo para uma convocação, né? É uma semana de treinamento, quer dizer, isso não diz que tu é o atleta top do top, né? Primeiro, uma convocação simples, né? Na seleção, nós falamos a mesma coisa. Chegar aqui é mais difícil. Agora, se manter é muito mais difícil ainda, porque você está analisando vários atletas do Brasil e fora do Brasil, né? Que hoje nós temos vários jogadores fora do país, até nascidos, jogadores que a gente às vezes nem sabia que é brasileiro, né? Mas o pai é brasileiro, a mãe é brasileira, então ele está fora há muito tempo. Então você é uma concorrência muito grande. E você tem que mostrar isso para o atleta, e quando ele volta, mais ainda, né? Porque às vezes ele volta extasiado, é claro, seleção brasileira, camisa da seleção, fez amistoso, se for disputar uma competição, e quanto mais vai funilando para o atleta, eu sempre vou falando, vai mostrando o teu poder, né? Só que ao mesmo tempo, a cobrança é maior em cima de vocês. Então, tu tens que voltar agora sendo o exemplo. Porque tu tá vendo lá, na seleção, tu convive com os melhores. E se tu der uma derrapada, tu não volta. Tu perde. Mas, infelizmente, Carlos, muitos vivem de uma convocação, né? Porque, às vezes, o entorno dele complica. Entendeu? O pai já acha, e aí eu vou falar, a família já acha que ele foi convocado, o empresário daí já vem conversar contigo de uma outra forma, aí ele já quer ganhar um pouco mais. Então, assim, algumas coisas que no clube você tem que, às vezes, estabelecer metas, né? A gente tem feito muito metas, assim, de convocação para vou dar um exemplo agora de internacional, convocação para sul-americano, tem uma bonificação, convocação para mundial tem uma bonificação, convocação normal não tem nada, né? Porque, assim, para colocar também que o atleta busque o objetivo. Porque o que é importante? É sul-americano, né? Sub-15, sub-17, sub-20, mundial sub-20, sub-17, né? Aí a Olimpíada, daí são outros patamares, mas você coloca algumas metas para o atleta atingir. Eu quero aprofundar um pouco mais nisso, com a relação do atleta com os pais e a relação do clube. Porque nós vivemos hoje num mundo um pouco diferente do que vivemos há um pouco tempo atrás, né? Hoje nós estamos conectados, muito diferente. Estamos conectados, internet, empresários, o pai que às vezes quer gerir a carreira do filho. Como é que é esse trabalho, professor? Como que consegue para manter esse equilíbrio, porque o objetivo é que esse menino chegue no profissional, mas nem todos vão chegar.
E, inclusive, aqueles que foram de seleção brasileira podem não chegar ao profissional. Muito acontece, né? Primeiro é o seguinte, como falou, há um tempo atrás, não muito tempo atrás, os pais não se envolviam tanto na carreira do filho. Os pais trabalhavam, pai e a mãe trabalhavam, eles tinham uma... Hoje, não estou dizendo que são todos, mas uma parte, o pai hoje, o atleta, ele administra quer dizer, o atleta vive em função, ele paga, ele é o provedor da família. Então, às vezes, você tem um atleta de 17, 18 anos que ele já é o provedor da família. Ele já está, né? Então, o que acontece com isso? Há uma cobrança em cima do atleta, dos pais, né? Às vezes o pai ele entende que o filho é o melhor da equipe, né? Às vezes ele muda de empresário muito rapidamente. Às vezes você está iniciando uma conversa com o empresário, daqui a 2, 3 meses, 5 meses ele já está com outro empresário. Já não é ele mais, né? Alguns pais hoje estão conhecendo muito mais as leis, o que pode e o que não pode. Né? Então você também tem, Carlos, que entrar nesse período aí de adaptação, de entender como é que está funcionando as coisas para poder lidar. Né? Eu falo muito para as categorias menores, para os pais das categorias menores, né? Que o quanto mais eles puderem levar, ainda sem ajuda de alguém, melhor. Que eu prefiro tratar com o pai, porque às vezes tu tem que estar tratando com o pai e com o empresário. Né? Porque você fica nessa situação. Ou então já fala assim, não, então é empresário, mas procure esse empresário ficar um bom tempo com ele. Né? Mas hoje é um problema sério isso, né? De como lidar, porque muitos estão vendo o filho, e aí eu não estou generalizando, mas estou falando num contexto, muitos estão vendo o filho como salvador da pátria. Né? E às vezes ele quer com 17 anos que o filho seja rico, 18 anos que o filho faça um contrato já de um atleta de 23, 24. E você tem que mostrar isso para eles que não é, o processo não é esse, é longo, né? Como você falou, às vezes o menino tá bem, mas daqui a 1 ano, 2 anos ele arranja uma namorada, eu falo muito, arranja uma namorada, ou anda com um pai, vai para um caminho errado com alguns amigos, ou sofre acidente, ou uma lesão. Uma lesão, que tem uma cirurgia que não dá um retorno, é difícil, né? O atleta da base não tem que ficar rico na base, tem que ficar rico no profissional. O atleta que pensa ficar rico na base, para mim, ele tem vida curta. É importante falar um pouco sobre isso, né, professor? Porque realmente a gente percebe, trabalhando diariamente na cobertura dos clubes e com alguns empresários, e aqui eu não estou dizendo de A ou de B, o que é ruim ou o que é bom, mas a gente tem uma preocupação com esse atleta que ele nem se formou ainda e já está numa situação de que ele já não precisa mais de atingir uma meta, porque ele já recebe o suficiente para prover a família. Só que durante quanto tempo ele vai conseguir prover essa família? E mais um detalhe que eu acho importante, muitos acabam vivendo os sonhos dos pais, sem realmente saber se aquele era o sonho dele. Essa é uma preocupação que eu tenho, professor. Não sei como é que você... Não, muitos vivem, né? E muitas vezes, assim, às vezes nós temos que fazer intervenções com os pais, a psicóloga tem que fazer intervenção com os pais, a assistente social tem que fazer intervenção, porque muitos têm, às vezes, isso. O pai está cobrando algo dele muito mais do que ele tem. Né? Tem que respeitar o tempo dele. Qualquer um, com 15 anos, eu não decidi que eu queria fazer educação física. Com 15 anos eu não decidi que eu queria trabalhar com futebol. E o menino, às vezes, com 15... 90% dos atletas de futebol, com 15 anos, 14, já tomam uma decisão de uma profissão que eles querem ser, que eles querem fazer. Né? E cheio de altos e baixos. Tu não sabe, é uma incerteza. O funil, né, professor? Aquele funil que a gente comentou lá atrás, que é muito... Obviamente, a gente vê em outras profissões, mas, só para fazer um parênteses,
A gente tem um projeto social aqui em Belo Horizonte que a gente normalmente visita, e numa dessas visitas que eu fiz, eu perguntei numa escola, era numa quadra de educação física, num horário de intervalo, e eu perguntei para os meninos quem gostaria de ser médico. Ninguém levantou a mão. Quem gostaria de ser advogado? Ninguém levantou a mão. Perguntei quem gostaria de ser professor de educação física, um ou outro levantou. Quando eu perguntei quem gostaria de jogar no Flamengo, todos os meninos levantaram. E estatisticamente a gente sabe que é mais fácil ser médico, advogado e professor de educação física do que jogar no Flamengo. Então eu tenho muita preocupação com a educação desses atletas, porque aqueles que não vão chegar, e a gente sabe que o percentual é muito maior dos que não vão chegar, como é que ele vai seguir? Tu já escutou minhas conversas de início de ano com os atletas, né? Já. Com as categorias menores. Eu falo muito sobre isso, cara. Né? Com os atletas de 14, 15 anos, que eu disse, olha, eu em 5 anos, daqui a 5 anos, 6 anos, 14 atletas de sub-15, daqui a 5 anos, vocês estão no último ano dos juniores. Eu não sei se daqui a 5 anos vocês vão estar no topo de ser logo um jogador já da equipe principal, de Série A, ou já indo para a Europa. Mas se vocês, em 5 anos, vocês estudarem todos os dias, tem que daqui a 5 anos vocês fazem o vestibular para qualquer curso e que vocês vão estar com chance de passar. E se tu não for jogador de futebol, porque daqui a pouco a tua qualidade técnica não evoluiu, tua condição física não evoluiu, enfim, N fatores, mas tu pode trabalhar com futebol. E eu sempre dou meu exemplo, né? Que eu disse, eu nunca, bola para mim eu só corria. Eu fazia atletismo, só sabia correr. A lateral direito só sabia correr, sem bola era ótimo, com bola era horroroso. Mas eu sempre gostei de futebol. E eu falo isso para eles. Então você pode ser treinador, você pode ser preparador físico, você pode ser um analista de desempenho, que é o caso aqui. Você pode ser um coordenador de scout, você pode ser fisiologista, quer dizer, tem advogado, fisioterapeuta, médico. O futebol tem N funções para trabalhar, né? Que às vezes o cara não deu. Então eu sempre falo assim, estudem, procurem manter o estudo, porque se não der certo o futebol, o estudo está te ajudando. Tu não vai dizer assim, meu Deus, se eu fiquei 5 anos, não estudei, não virei jogador, o que eu vou fazer agora? Então eu trabalho muito isso aí, assim, nós trabalhamos muito, enquanto nós temos o poder junto aos atletas, também uma parceria com os pais. Aí eu vou falar um pouco também, infelizmente alguns pais largam os filhos nos clubes e os clubes passam a ser os responsáveis e os pais terceirizam a educação dos filhos, né? Isso, mas eu tenho muitos, graças a Deus, a grande maioria são aqueles pais atuantes que ficam preocupados com os filhos no colégio, cobrando, né? Então a gente procura sempre mostrar isso para eles, principalmente as categorias menores, porque ainda é um processo de formação, né? Para eles chegarem com 17 anos, eles estarem já na fase de terminando o ensino fundamental, entendeu? Ou médio, ou perto deles, para daqui a pouco escolher, fazer uma profissão, fazer o vestibular, né? Nós incentivamos às vezes que isso aconteça, porque também para a comissão técnica, quanto mais jogadores instruídos, melhor de você trabalhar, melhor de lidar. Pega mais fácil que é pedido em campo para fazer, né? Só que é um processo que ainda você tem que trabalhar muito no Brasil, porque nós temos uma questão, o ensino nosso não é igual o que é feito em Minas, não é feito em Santa Catarina, não é feito no Rio Grande do Sul. Se nós tivéssemos um ensino no Brasil todo, seria também um pouco mais fácil em algumas situações. O atleta vem do estado para cá, ele traz a mesma grade, metodologia, mesma grade que ele teve lá. Então, às vezes, também tem essas questões de adaptação, né? E às vezes tem aquela questão de treinamento, tem questão de viagem. Então, você tem que estar sempre incentivando o jogador a ele ter que estudar, né? Às vezes nós chamamos lá para conversar quem não está bem, quem está faltando, por que faltou, quer dizer, e também não quando se fala penalizá-lo, mas às vezes assim, hoje vai ficar fora de tal treino, porque não está indo à aula, fica fora de tal treino.
Não vai para tal jogo. Aí eu meio que você tem de mexer com eles, entendeu? Mas não é fácil. E você mostrar que o 3 dígitos, quem ganha acima de 3 dígitos é 0,0001%. Os que ganham um salário mínimo é 87%, 90%. Então, às vezes nós mostramos essa pirâmide para eles, né? Do que se não estudar. Isso. Claro que é o sonho de todo mundo querer ser hoje o Neymar, né? Vamos dar exemplo do Neymar. Claro que é o sonho, mas é de cada 1 milhão, 2 milhões, vai chegar naquilo ali, se chegar. Né? Então é difícil. Então você tem que ter esse trabalho. E às vezes vem muitos pais que falam assim, pô, mas eu não estou conseguindo mais controlar meu filho. Mas ele vai ser seu filho o resto da vida. Se ele deixar de ser jogador de futebol, tudo, ele vai continuar sendo teu filho. Então é esse lado também que a família precisa tá junto, né? Ou seja, ser companheiro do clube, né? Na cobrança, também, lógico, nos elogios, né? Mas para que eles sejam moderados. Né? Porque parece que o clube que passa a ser o responsável, né? Parece que o filho é do clube, não da família. Tem que ter uma parceria. Clube e família tem que ser parceria para o crescimento do atleta. Porque o que acontece? Se o atleta estiver bem em estudo, quando falou, o cognitivo dele vai melhorar, ele vai ter mais ações, ele vai conseguir entender melhor o que o treinador está falando, está solicitando, ele vai ser um ganho para o clube, né? E ao mesmo tempo que se ele tiver algum problema, infelizmente também lá na frente o clube vai olhar e daqui a pouco vai aparecer um outro melhor, com uma condição melhor, o clube vai dizer assim, obrigado, mas eu vou optar pelo aquele ali, por quê? Não, ele tem um conhecimento melhor, ele pega com mais rapidez o que é solicitado pelo treinador, enfim, ele vai tendo um ganho muito maior. O Pedrão, que hoje trabalha no São Paulo, em uma das entrevistas, das lives que a gente fez com ele falou um pouco sobre o cuidado que eles têm quando dispensam um atleta de base. Porque é um momento muito difícil. E ele contou que essa decisão de dispensar um atleta, ela é muito bem pensada com várias pessoas. E essa decisão só chega com o momento que eles acham que esse atleta vai estar melhor fora do clube do que dentro do clube. Qual é o seu pensamento sobre isso, professor? Tu vai evoluindo em algumas situações, né? Primeiro, assim, eu cometi no início alguns erros de chamar o atleta e dispensar o atleta e dizer assim, tu tá dispensado. E o menino na minha frente chorar e um dia até conversando com uma assistente social na época do Figueirense, ela disse, Damiane, não é mais fácil daqui a pouco começar a buscar, falar com a família, quem vai ser dispensado, deixa que eu entre em contato com a família, vou comunicar a família para preparar, e aquilo ali eu disse, opa, né? Então aquilo ali eu comecei a colocar sempre, né? Porque é o sonho do atleta estar dentro do clube, e ele acha que está tudo muito bom. Né? Então esse processo que tu faz não é assim da noite para o dia, tu vai avaliando, tu vai vendo, ele vai amadurecendo, tu vai vendo, tu conversa com o empresário, tu conversa com a família, e porque você está lidando com o ser humano, e às vezes uma informação que tu passa para ele, tu pode criar uma barreira e um medo, porque imagina, o menino eu chamo daqui a pouco para uma conversa, olha, tu tá liberado, tu tá sendo dispensado por causa disso, porque ele vai recorrer, quando ele ligar para a família, se a família não souber, daí são 2 mundos que desabam. Então, nós temos feito muito um processo, depois de conversar muito com a comissão, tomar decisão, com o coordenador técnico, aí nós conversamos com o empresário, se o menino tem empresário, ou com a família, e explicamos, olha, ele vai ser liberado por isso. O feedback, né, professor? Feedback. Então, a partir do momento assim, amanhã, tá ok, obrigado, então nós vamos conversar, deixa eu já prepará-lo, não fala, deixa que nós vamos chamá-lo para conversar. Daí a comissão técnica chama o atleta, explica por que ele está sendo liberado. Então, quando o menino liga para alguém, já tem a estrutura também de o pai ou a mãe, ou o empresário falar com ele assim, não, nós já sabíamos, né, já estamos informados, vida que segue, vamos lá, porque você está lidando com sonhos, né? Qual é o seu pensamento sobre visibilidade desses atletas, exposição desses atletas na mídia,
Instagram, foto. Como é que você vê isso, professor? Hoje é uma ferramenta que ela ajuda, mas atrapalha muito também. Se o atleta não souber usar, ela atrapalha bastante, né? E é uma situação lá dentro do Internacional que nós trabalhamos muito com assessoria de imprensa, né, de reuniões com os atletas, de explicar o porquê que não utilizar de forma de utilizar o Instagram, fazer uma limpa do que vai postar, porque você posta um negócio, mas eu tirei 10 segundos, alguém salvou. Alguém salvou. Alguém salvou. Se for uma notícia ruim, alguém salvou. E alguém vai te expor. Alguém vai expor essa coisa. Eu já recebi muitas, 6 e pouco da manhã, no meu WhatsApp, foto de Instagram de jogador. Teu jogador, onde é que estava o jogador tal hora? Quem estava... Quer dizer, então, uma curtida de alguém, só uma curtida. Não é nem, às vezes, tu postou um negócio lá, curtiu, alguém já salvou e manda, olha aqui. Olha que o cara, olha que ele curtiu. Então a gente tenta trabalhar. E eu falo, segurem a coceirinha na mão, pensem antes de digitar, olhem, né? Usem o Instagram para coisas boas, para falar bem, para divulgar o trabalho de vocês, para mostrar. Não coloque coisas fúteis. Porque o que acontece, né? O futebol, o atleta não tem, a vida dele privada, ela é pública. As pessoas, elas te olham já como um atleta que tu não pode ter teu momento de lazer, teu momento de descontração, né? Só que quando a coisa tá boa, ninguém fala. Mas quando a coisa não tá boa, isso vem. Então eu falo muito para eles, vocês vão ter que conviver muito com isso, aprendam, né? Eu já vi jogadores, nós demos até na época exemplo na seleção, que deu a situação na Espanha, que o atleta não foi contratado pelo Barcelona porque ele fez críticas ao povo da Catalunha, né? Ele fez crítica à Catalunha e os caras usaram aquilo ali quando foi convocado. O Corinthians teve uma situação, acho que um tempo atrás, de um atleta na base, mesma coisa, se eu não me engano. As pessoas salvam, né? Então tem que ter esse cuidado. Mas é uma exposição hoje, o Instagram, ele te faz com que tu quer postar alguma coisa, né? Twitter. Então, você tem que trabalhar. É um outro setor que antigamente tu não te preocupava com isso. Hoje tu te preocupa. Bom, né? é uma realidade. É uma realidade. Dever orientar, né, professor? Porque são as tecnologias, são o novo mundo, né, que chegou. E o nosso dever é orientar para que ele faça da melhor forma, né? O uso da melhor forma. E às vezes tem cobrado, mas o fulano postou, vocês não falaram nada com ele. Nós falamos, eles têm cartilha, só que nós não conseguimos ficar 24 horas com todos os atletas. Não dá. Nós tentamos, sim, educá-los, ensiná-los, mostrar que aquilo ali, o que é bom, o que é ruim, né? A forma de se postar para uma entrevista, né? O cara fez uma crítica, aceita a crítica, porque não é só de elogios, aceita a crítica, porque você com cabeça quente, às vezes você pode responder coisa errada, né? O que não deve, e ficar, mas é difícil, porque eles vão conversando com o outro, o cara vai postando, o cara posta uma foto daqui a pouco de uma situação, né? Às vezes a imagem dentro do clube que a gente também, às vezes está com o uniforme do clube, postou uma foto, mas no olho fundo estava uma coisa errada. Então, todos os cuidados que você tem que ter hoje em dia também com isso. Tô vendo que tá uma resenha aqui no fundo aqui. Micali, Paulinho, Alessandro. Você tá rindo, fazendo um monte de piadinha. Provavelmente Paulinho, Micali fazendo piada aí. Tá um espetáculo isso aqui. Eu acho que, na verdade, a gente vai tentar promover das próximas vezes uma reunião em que todos apareçam, né? Isso. Né? Que aí, pra gente bater esse papo, porque eu acho que todos vão sair ganhando. Porque a turma aí tá numa resenha fantástica. A gente gostaria muito de saber essas resenhas, né, meu senhor? Depois que acabar, eu vou saber direitinho aí que foi. Pessoal, mas de verdade, gostaria que você fizesse suas considerações finais. São alguns minutos aqui pra gente fechar esse papo. Te agradecendo muito pela oportunidade. O futebol de base precisa de profissionais que queiram realmente evoluir o futebol, a evolução do futebol como um todo. Você teve dos dois lados, tanto na seleção quanto no clube, está no clube.
Muita coisa precisa mudar, mas a gente está evoluindo, professor? Estamos, né? Dentro de um patamar nós estamos, e eu acho que poderemos evoluir um pouco mais agora, pós-pandemia, porque muitos clubes vão depender muito da base, né? Vão ter que depender muito da base hoje, de uma sustentação de trabalho, né? O clube entender, formar e ganhar, porque aí pode ser o grande problema, né? Quando você precisar agora de um atleta formado, você não tem, porque você só se preocupou em ganhar, não se preocupou em formar. Então, ter esse equilíbrio. Mas eu vejo que a gente tem, sim, que evoluir, né? Mas estamos evoluir um pouco mais. Criar um pouco menos na base essa coisa de ter que ganhar, porque também daí o treinador já começa na base também a ter se eu ganhar, eu vou mudar de categoria. Se eu ganhar, eu vou subir de categoria. Se eu ganhar, eu posso melhorar. Então, você trabalhar essa questão também com os treinadores, né? Incentivá-los a novos horizontes, a uma forma diferente, né? Aí é uma questão eu não concebo muito de você, na base, não jogar de uma forma defensiva, entendeu? Mas eu só agradeço, fico à disposição, né? Falar de base, você perde o tempo, se deitar você vai ficar muito, né? Mas eu acho que nós temos um caminho ainda para percorrer bom no Brasil. Com bons profissionais na base, nós temos sim para desenvolver um bom trabalho. Pessoal, muito obrigado de coração por essa oportunidade. Espero em outras oportunidades a gente voltar a falar. Sempre que te vejo é um prazer e não foi diferente dessa vez. Estou sempre à disposição. Quando precisar, estou à disposição. Um abraço, pessoal. Com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.